dia, irmãos. Bom dia mais uma vez, né? Que eu já dei um bom dia. Irmãos, hoje nós estamos juntos aqui, vamos estudar mais um profeta, o profeta Sofonias. Agora está terminando, né? Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí terminamos os profetas menores, terminamos o Antigo Testamento. E para mim particularmente tem sido, né, uma experiência muito boa fazer todo esse percurso desde o Gênesis até o momento que nós estamos, e vamos terminar com a graça de Deus tendo estudado aí todo o Antigo Testamento. E uma das dificuldades que a gente tem, né, na leitura é porque a história, ou a forma como os livros estão colocados, eles não são assim, linear, né? Vai do Gênesis e aí termina direitinho. Então um profeta está profetizando sobre determinado período, quando o povo já está na Babilônia. Aí então a gente já estudou essa parte. Aí o outro profeta é antes do período da Babilônia, do exílio. Então a gente fica sempre assim, né? Precisando entender em que momento da história a gente está. Então essa história que eu, quando era, né, criança, adolescente, achava que era uma história assim, né? Começava lá no Gênesis e terminava em Malaquias e era assim cronológico, e não, né? Então o nosso profeta de hoje, o que vamos estudar, a gente precisa também entender, né, em que momento da história que ele está falando, apesar da gente já ter ido lá, né, no retorno, Daniel, quando Daniel já está falando, né, olha, vai vir um outro reino ainda maior, o povo de Deus vai voltar para a sua terra, e agora a gente está ainda antes do período do exílio da Babilônia. Então a gente vai fazer esse exercício juntos. Os irmãos têm uma folhinha, espero que todos tenham aí para acompanhar. E também vamos deixar a nossa Bíblia aberta no profeta Sofonias. Quando a gente faz aqueles exercícios de desembainhar a espada, né, os profetas menores são aqueles mais difíceis da gente achar, né, porque eles são textos curtos e uma página passa rapidamente para outra. Então vamos deixar aí abertas as nossas Bíblias no livro do profeta Sofonias. Então, irmãos, no dia 5/6/2022, nós já temos um vídeo no YouTube que o personagem estudado foi Sofonias. A irmã Bernadette foi quem nos trouxe as lições, e as lições que ela trouxe naquela ocasião, o vídeo que está lá disponível, foram as seguintes, né? Com Sofonias aprendemos que Deus pode se irar, mas Ele nos apresenta a possibilidade de arrependimento. A lição 2 é que devemos demonstrar indignação diante das injustiças. E a lição 3, que podemos acreditar nas promessas e bênçãos futuras. Então, é um estudo, né, muito importante que a irmã Bernadette fez, e aí os irmãos também podem revelar como complemento do estudo, entendendo um pouco melhor do profeta Sofonias. Então vamos lá, o significado do seu nome é: o Senhor me esconde. E diferente de outros profetas, de outros livros, que às vezes a gente não sabe se foi realmente o mesmo nome de quem escreveu, ou exatamente em que época viveu, a gente às vezes tem algumas dificuldades de identificar exatamente em que região ele estava. No caso de Sofonias não, porque ele dá o nome, o endereço, o nome do pai, o nome da mãe, né, onde ele está, quem ele é. Então já no primeiro versículo do capítulo 1, a gente já vê o quê? Que Sofonias, ele é de uma linhagem real, né? O seu trisavô foi então o rei Ezequias, que nós também vamos lembrar, na época que nós estudamos lá, né, os livros dos reis, primeiro e segundo livro dos reis, nós fomos vendo todos os reis, né, antes de dividir o reino do norte e do sul, e depois nós vemos qual foi a linhagem que vimos que no reino do sul, a dinastia de Davi, e no reino do norte, que ele acabou, né, sumindo, desaparecendo, e aí foram várias dinastias, e não teve uma sequência, diferente do reino do sul, que é então o reino de Judá, que é de onde nós estamos falando. Então, Sofonias Ezequias é o trisavô de Sofonias, tá? Eu acho que eu falei certo, né? Ezequias era o trisavô de Sofonias. E Ezequias foi um importante rei de Judá, um rei muito bom, talvez dos mais bondosos reis. E recentemente também nós revimos, a irmã Bernadette, desculpa, vou usar água aqui, nos lembrou quem foi o rei Ezequias, um rei muito bom, e ele, diante de uma doença, ele pediu a Deus que prolongasse a sua vida.
E Deus prolongou a sua vida, mas nesse período, né, de que sua vida foi prolongada, nasceu seu filho Manassés, que seria o seu sucessor, e aí nós vimos que então foi talvez o pior rei, né, de Judá. Porque foi justamente ele que introduziu todas aquelas práticas inadequadas no culto, o templo, objetos que eram considerados sagrados, a prostituição, a adoração aos ídolos, à natureza. Então foi um rei que trouxe um desvio muito grande, do que era o propósito de Deus para aquele povo, o rei Manassés, né? E agora, em que momento que nós estamos? O rei Josias. Então, quando Sofonias está profetizando, é no período do rei Josias. Então, pelo que, né, o relato fala, Sofonias era um primo, talvez um pouco distante, do rei Josias. E o rei Josias, vocês se lembram, é o rei que resgata, né, as leis para o povo, ele resgata lá a lei e estabelece, então, retira, né, muitas daquelas práticas e restabelece o culto. E aí, Sofonias, então, é o profeta que, né, faz essa ponte entre o rei Ezequias, que era um rei muito bom, e agora o rei Josias, que vem resgatar as práticas que foram estabelecidas para o povo de Deus. Então, ele foi contemporâneo dos profetas Jeremias, Naum e Abacuque, mas Sofonias, ele deve ter feito a sua profecia antes do resgate das normas do templo, tudo bem? Porque, pelo que ele fala, o povo ainda estava vivendo as práticas muito inadequadas. E aí, então, esses escritos de Sofonias, eles foram nos períodos iniciais do rei Josias. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando aqui? Tranquilos? Tá. Então, o tema principal é o dia do Senhor. Sem olhar aí o que está escrito do dia do Senhor, porque já foi falado aqui várias vezes, né, e outros profetas já utilizaram essa expressão, o dia do Senhor. Alguém gostaria de dizer o que significa o dia do Senhor? Sem ler. Pode falar, irmão Alexandre, por favor. Um dia do juízo, alguém quer complementar? Muito bem. Então, todos concordam, viu, irmão Alexandre, com o irmão? Ninguém contestou, né? É uma expressão que é utilizada, né? Os irmãos podem ler aí a definição, né? É uma expressão para se referir a uma série de acontecimentos através dos quais Deus interviria na história do seu povo. Então, é um dia onde Deus intervém na história e muda, né, dá um novo rumo para essa história, para executar o seu juízo contra os desvios morais, religiosos e a iniquidade das nações. Então, esse dia do juízo também foi abordado pelos profetas Isaías, Amós, Joel, Jeremias, Ezequiel, Obadias, Zacarias e Malaquias. Mas vamos lá, quem pode ler no capítulo 1, no versículo 7, por favor? Isso, então é um dia de intervenção de Deus, um dia que Deus intervém na história. Então o tema principal é o dia do Senhor. Só que para Sofonias, diferente dos outros profetas, o dia do Senhor também é o dia do juízo, mas é um dia de bênção também. Quem pode ler no capítulo 3, versículo 19? Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que nos perseguem, salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês podem envergonhar-se em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Perfeito. Então o profeta Sofonias, ele traz essas duas visões do dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da destruição, o dia de intervenção de Deus na história. Podia ser na escola, né, irmão? Dependendo da escola. Dependendo dos alunos, poderia ser na escola, mas não, é na história, tá, irmãos? Desculpa. Que Deus interviria na história do seu povo para executar o juízo. Mas também é o dia de resgate, o dia de restauração, o dia que Deus vem com misericórdia para restaurar o seu povo. Então, não só o dia da destruição, mas também o dia da bênção.
Então, acho que esse é um grande ponto que a gente tem que, ao ler Sofonias, entender. Que ele traz uma mensagem, sim, de destruição, mas ele também traz a mensagem de esperança, dizendo o que iria acontecer após esse período de grande sofrimento. Tudo bem? Eu esqueci de falar logo no comecinho, irmãos, mas fazendo uma propaganda boa aqui, positiva, dos livros do pastor Geazi. Então, muitos desses textos e das palavras que vai conduzir a nossa reflexão, não são ideias minhas, mas inspiradas aqui no livro do pastor Geazi, tá? O comentário bíblico, comentário pastoral da Bíblia King James atualizada. Então, esse livro, onde ele traz os profetas Abacuque, Naum, Abacuque e Sofonias. Então, depois, se os irmãos quiserem também, é uma leitura bem assim, ao mesmo tempo simples, né? Mas ela traz muito conteúdo, muita história, muita informação para a gente poder entender o livro de Sofonias. Então fica aqui a informação, né, de que muitas dessas reflexões são com base no livro do pastor Geazi. Então vamos lá. Ao longo desses 3 capítulos, Sofonias tem 3 capítulos, vemos as tentativas do profeta de alertar o povo de Judá e também outros povos. Então, não só o povo de Judá, mas outros povos também foram anunciados sobre a necessidade de se arrependerem e voltarem as suas vidas ao Senhor, pois o julgamento estaria próximo. Sofonias vai deixar claro que Deus punirá e castigará os pecadores e aqueles que permanecerem longe dele. E aos justos, aos que nele creem, serão recompensados. Então, a divisão, os irmãos podem ver aí no quadro de vocês, nós vamos entender essa divisão do livro de Sofonias em 3 grandes blocos, tá? O primeiro é o julgamento de Deus sobre o povo, o segundo, o julgamento de Deus sobre as nações, e o terceiro, o juízo e a salvação de Israel. Então, a gente vai separar nessas 3 grandes partes, e para cada uma dessas partes, as sub-áreas, tudo bem? Então, se vocês quiserem anotar aí do lado, na folhinha de vocês, o versículo que chama atenção, que mais fala ao seu coração, porque a palavra de Deus, né, ela é viva para nós hoje também. Então, apesar desse livro ter sido escrito lá, né, nos anos 600 a.C., ela fala aos nossos corações hoje, no ano de 2023. E quando eu cheguei hoje de manhã, a irmã Bernadette falou assim, Sofonias é lindo, né? E eu pensei, realmente é maravilhoso. Eu só não gostaria de estar falando sobre esse livro, justamente agora, quando a gente está com uma guerra, né, entre Israel e a Palestina, porque a gente vê como que a história está embolada, né? E parece que a coisa não anda para frente e a coisa fica ali voltando. Então, a sensação que deu era que eu estava lendo o jornal de hoje, né? Peguei, abri o jornal e li, mas não era Sofonias, né? Então, é muito triste da gente ver o quanto que talvez as pessoas ainda não tenham entendido os propósitos de Deus para a humanidade toda, né? Então, ela é atual, a Bíblia, a gente precisa entender os propósitos de Deus e por que esses livros estão lá, né? O pastor Elias sempre fala, se está na Bíblia, é porque algum propósito tem, alguma coisa a gente tem que aprender, né? Então, vamos lá. A primeira parte do livro, que a gente está, né, com base no estudo do pastor Geazi, das suas fontes as quais ele consultou, Deus julga o seu povo. Então, no primeiro momento, há o anúncio do juízo sobre a terra. Vejam que interessante, nos primeiros versículos, com exceção do 1, que Sofonias conta de onde ele veio, né, quem era o seu pai, o seu avô e o seu trisavô, depois ele faz um paralelo com a criação. Esse Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, os peixes, né, os répteis, o homem, ele vai destruir, né? Então ele começa a destruição no sentido contrário da criação. Então qual foi o último item da criação? O homem. Então qual é o primeiro que vai ser destruído? O homem vai destruindo aí a natureza, ou seja, a destruição, ela acaba impactando em toda a criação, de um modo geral. Não é só aquele povo que cometeu um erro que sofre o impacto da destruição.
Tá todo mundo no mesmo pacote, né? Tá todo mundo junto. Não adianta falar assim, eu estou aqui, mas eu sou inocente. Eu estava aqui no meio, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Às vezes a gente está lá no meio, não, eu estou aqui, mas eu não tenho nada a ver com isso. De acordo com, né, o profeta Sofonias, e realmente como aconteceu, não tem essa, né, Silvia? Não tem essa de eu viver aqui, mas isso aí foi culpa da Martinha, não tive nada, isso aí foi decisão da Martinha, quem fez o errado foi ela. Então todo o povo sofre a consequência do erro como nação. Então esse juízo, ele vai para além de Judá, esse julgamento ele vai para além de Judá, ele vai para a criação e também para outros povos. Então agora Deus, né, vai destruir. Todos acabam sofrendo as consequências, ainda que alguns pudessem ser justos. Não havendo arrependimento como nação, não haveria como escapar. Então aqui a pregação era para que toda a nação se arrependesse. Então depois não adiantaria dizer, mas não fui eu, não fui nada, eu só estava junto, né? Eu não fiz nada. A segunda parte dessa primeira, né, é o julgamento contra Judá. Então no primeiro momento anuncia o juízo sobre toda a terra e no segundo momento contra Judá. E aqui, então, o que a gente pode separar? Olha só, o profeta diz que Deus, né, estenderá a mão contra Judá. E Judá foi a nação escolhida por Deus, certo? De Israel, né, de Abraão. Então, com Deus, quando escolheu Abraão e falou, eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas, apesar de ser uma nação escolhida por Deus, essa nação ela não está imune ao seu juízo. Eu lembro uma vez uma pessoa muito querida, né, e ela falou assim, não, nada acontece comigo não, que eu sou a queridinha de Deus, né? Então, muito cuidado com esse pensamento, né? Nada me acontece porque eu sou a queridinha de Deus, né? Eu sou a menina dos olhos. Então, muito cuidado porque o juízo pode vir sim sobre os seus escolhidos e sobre a sua criação, né? Como eu falei, o rei Manassés, ele implantou uma série de práticas de idolatria. E agora, o profeta Sofonias fala que essas práticas elas vão ser destruídas. Como a gente já viu, que o pastor Elias já falou e outros irmãos já falaram. A adoração a Baal, a adoração aos astros, às estrelas. Então, quando o profeta diz que vão ser destruídos, né, o exército do céu, essa adoração aos astros, às estrelas, a prostituição sagrada, os sacrifícios a Moloque, como também já foi falado aqui, né, que as criancinhas eram sacrificadas numa forma de culto. Então Deus está assim, ele não está indiferente a tudo isso que está acontecendo. Ele está vendo e ele, assim como o irmão Maurício falou outro dia, ele não é duas coisas separadas. Ele é amor e ele é juízo. Então ele tem essas duas características juntas, né, seus atributos eles são juntos. Deus não aceita uma adoração de vida, uma adoração compartilhada. Ou a gente é totalmente dele, ou a gente não é dele, né? Ou o nosso coração está totalmente voltado para Deus, ou a gente não segue ao nosso Senhor como Ele espera, né? Então aqui a gente vai ver nos versículos, né, de 4 a 6, o que Deus vai fazer em relação a Judá. Então os habitantes de Jerusalém, os ministrantes dos ídolos, os sacerdotes, os que adoram o exército dos céus e adoram e juram por ele também, e por Milcom, que então é o deus Moloque. O outro item, então, a outra subdivisão, nesse primeiro trecho de que Deus julga o seu povo, está a definição do dia do Senhor. Então, no capítulo 1 dos versículos 14 a 18, quem pode ler, por favor, o versículo 14 do capítulo 1? Por favor. O grande dia do Senhor está perto, e vem chegando depressa. Será um dia terrível, em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Isso. Então, aqui a gente pode perceber os que vão sofrer os castigos, né? A liderança política, vejam lá, os oficiais, os filhos do rei, os líderes vestidos com roupa estrangeira. O que acontece? Lembra que o povo de Judá foi adotando práticas estrangeiras, os casamentos que eram entre as nações. Então, esse poder esse poder político, ele vai ser castigado. Há um castigo também que está aqui destinado à liderança religiosa. Aqueles que levantam os pedestais dos ídolos,
Sofonias fala de líderes fracos espiritualmente. Por que entrou tanto paganismo? Por que entraram tantas práticas que não eram adequadas ao povo? Porque essa liderança religiosa ela foi fraca. Nós estamos aqui, o tempo todo falando, agora nesse momento de sucessão pastoral, de preservarmos aquilo tudo que nós temos aprendido. Então é muito importante que a liderança, que a igreja se mantenha defensora, daquilo que Deus quer para a igreja. Porque depois não vai adiantar, como eu falei aqui o exemplo assim, mas eu não estava junto nessa, eu não concordei, eu não votei isso. Então é muito importante que a liderança religiosa, ela seja o grande guardião dos princípios, a grande guardiã dos princípios, porque ela também é cobrada. Mas também serão destruídos e castigados um outro bloco, que agora é retratado como poder econômico. Quem são? Os que vendem, os comerciantes, os que pesam a prata, os que, esse trecho que fala, no versículo 10. Naquele dia, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, que era justamente o lugar de comércio, onde os comerciantes de Tiro vendiam seus peixes. Então, ali representava o poder econômico. Os que pesam a prata, então, esse poder também seria castigado e destruído. Então, a liderança política, religiosa e econômica, um castigo sobre todos. Parece até os dias de hoje, gente? Por isso que eu falei, olha, parece que não muda, A gente não tem aprendido muita coisa. E ainda nesse primeiro bloco, o dia do Senhor como a oportunidade de arrependimento. Olha que maravilhoso, Sofonias anuncia que vai haver uma destruição grande. E a coisa aqui não está bonita, Vai castigar mesmo. Mas olha a oportunidade que ele dá. Quem pode ler no versículo 3 do capítulo 2, por favor? Capítulo 2, versículo 3. Buscai ao Senhor, vós os mansos da terra, povos por obra do seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Isso, então há uma oportunidade, uma chance, não é? Olha, vai acontecer tudo isso, mas no versículo 1 do capítulo 2, concentre, examina seu coração, pensa bem, antes que venha o decreto, antes que aconteça, Antes, não deixa chegar a última consequência, busca o Senhor, se arrependa. Então, Sofonias traz essa mensagem também de oportunidade de arrependimento, que, como a gente vai ver mais adiante, ele acaba não acontecendo, No segundo bloco aqui, então, indo para essa segunda linha do nosso quadro, diz que Deus julga as nações. Então, no primeiro momento, esse castigo, esse dia do juízo é para o povo de Judá. Mas agora, esse julgamento, ele vai se estender também contra as nações. E o primeiro bloco de nação aqui, então, são o juízo contra a Filistia, os filisteus, os povos, os filisteus, contra Moabe e Amon, e contra o Egito e a Síria. Então, o primeiro bloco que a gente vê aqui é contra a Filistia, ou os povos filisteus. Os irmãos lembram ao longo da história que a gente já viu aí desde o Gênesis, os filisteus eram amigos ou eram inimigos do povo de Deus? O que vocês lembram? Inimigos, Nós temos vários momentos aí de Sansão, com o próprio Davi, e Golias. Então, era uma nação inimiga, eram povos inimigos. E onde eles estavam alojados aí, os filisteus? Nesse primeiro versículo, no versículo 4 do capítulo 2, olha lá, gente. Porque Gaza será desamparada, Asquelon ficará deserta, Asdod e Ecrom. Então, são os povos, as nações dos filisteus, os inimigos de Deus. A carinha da irmã Martinha, A carinha da irmã Martinha diz tudo, Irmãos, que esses povos também seriam destruídos. Vejam que interessante. Esses povos, aqui no versículo 4, eles estão a oeste de Judá. A gente tem visto bastante o mapa, Da região ali da Palestina, de Israel. Toda hora a gente vê no noticiário e a gente consegue enxergar direitinho onde está Gaza, em que lugar. Vocês estão lembrando aqui visualmente, do mapa? Então, esses povos, esses inimigos, eles estão a oeste de Judá. E o dia do Senhor chegará para elas também. Meu Deus, faltou imprimir uma folha. Ai.
Faltou imprimir uma folha que ficou em algum lugar, mas tudo bem, vamos em frente. Então, esse primeiro bloco de povos, eles seriam, então, eliminados, o dia do Senhor chegou para elas também. O segundo são os de Moabe e Amon. Então, lá no versículo de 8 a 11, né? Esses povos, então, que eles eram os descendentes, vocês lembram de quem? Os moabitas eram descendentes de quem? Do primo de... Isso, primo de Abraão, né? Ló. Então, o que aconteceu depois, né? Aquela terra que seria, então, Sodoma e Gomorra. Foi também destruída, né? E hoje o que se reserva naquele trecho é terra seca, improdutiva e ervas daninhas, né? Não se produz mais nada ali. Irmãos, deixa eu pegar meu celular só um pouco. A tecnologia a gente tem que usar para isso também, né? Tem que salvar a gente. A impressora não foi, a gente abre aqui, não tem problema. Então, essa região era a região do sobrinho, né, de Abraão, que ficou ali naquela região, e que também eram inimigos ali de Judá. Vejam. Essa região, ela ficava a leste, né? A leste de Judá. E também foi devastada. Os próximos povos aqui são o Egito e a Síria. O texto fala Etiópia, mas a gente entende que, como a Etiópia ela era governada pelo poder, né, egípcio, então a gente está falando aqui do Egito. O Egito e a Síria. Vejam que o Egito... ele está ao sul de Jerusalém e a Síria ao norte. Já tinha dominado os povos, né, o povo de Israel. Então, quando a gente olha essas nações que vão ser destruídas, está tudo em torno de Jerusalém, não é? Não vai sobrar ninguém ali, está tudo em torno de Judá. Então, a leste, a oeste, a norte, a sul, vão ser todos destruídos. Então, o juízo do Senhor também vai chegar para esses povos, como de fato aconteceu. Indo para o terceiro bloco aqui, o juízo e a salvação de Israel, também dividimos em 3 subitens, né? O juízo sobre Jerusalém, o alcance universal da graça de Deus e a restauração de Israel. Então, o juízo sobre Jerusalém. No capítulo 3, a gente vai ver que o tom da profecia ela começa a mudar um pouco, né? Primeiro fala-se bastante do castigo, né, e da opressão, e que esse povo vai sofrer. E esse castigo a gente sabe depois é o quê? O domínio do Império Babilônico, e aí o povo vai ficar 70 anos cativo, né, na Babilônia. E o que vai sobrar ali em Jerusalém? Vão ficar os pobres, os miseráveis, porque os babilônios levam o maior potencial, né, de mão de obra, intelectual, eles são levados cativos. E aí, gente, o que o profeta fala? Vejam lá, a cidade vai ser destruída, coitada dela, né? O texto fala, ai dela. E quando na Bíblia essa expressão ai é proferida, quer dizer, puxa, é muito triste o que vai acontecer. Coitada, é muito forte o que vai acontecer. 4 principais pecados aqui que determinaram o juízo severo, né? Quem pode ler no capítulo 3, no versículo 4, por favor? Os seus profetas estão enviando homens, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Isso mesmo. Tem um outro versículo, deixa eu ver aqui. Agora, gente, desculpa, no capítulo 3, versículo 1. É porque agora a letra está tão pequenininha e a minha idade não está me permitindo mais. Capítulo 3, versículo 1, por favor. Lê mais, por favor, 3, versículo 1. É 1 e 2, desculpa, está 1 e 2, tá? Não aceita o castigo. Isso. Confia no Senhor. Nem se aproximou do seu. Isso, então, o que estava acontecendo aqui? Quais eram os 3 grandes pecados, erros aqui do povo? Vamos lá. Não atende ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima de Deus.
São os 4 grandes aí pecados pelos quais eles vão ser punidos, e Deus vai dizendo, olha, vão ser todos destruídos, né? Os líderes, essa liderança que é a política, religiosa e também comercial. Vejam, olha o que ele fala, né? Sofonias fala dos líderes, dos juízes. São como leões, né? São como lobos famintos que não espera nem, né? Não deixa nem o ossinho ali, devora tudo, né? É corrupção, é desvio de dinheiro, é opressão. Algo assim, nada parecido com o que a gente vive nos dias de hoje, né? Lê o jornal, já abriu o livro de Sofonias, né? E vamos ao jornal. É uma liderança que oprime, né, que quer tirar vantagem, e que, acima de tudo, não tem o temor do Senhor. Né? Não escutam a sua voz, não escutam o conselho, não corrigem os seus caminhos. Mas o alcance, vejam, a destruição ela é para todos. Aí agora começa a ficar tudo muito lindo, porque a gente não gosta de ouvir muito do juízo, né? A gente só gosta de ouvir do amor. E agora, nos últimos tempos, especialmente, o evangelho tem sido muito pregado como, né, do amor, da graça, mas Deus quer nos alcançar pelo amor e pela graça, como o pastor Elias já falou. O plano A é esse, mas quando o plano A não dá certo, entra o plano B, e o plano B é o cativeiro, o plano B é o sofrimento. Mas agora, Sofonias, ele traz uma esperança muito grande, porque essa destruição que é para todos, também o alcance da graça é para todos. Vejam lá no capítulo 3, quem pode ler versículos 9 e 10, por favor. Então eu farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor. E farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. E o meu povo, que está espalhado pelas nações, virá me oferecer sacrifícios. Eles virão até os lugares mais distantes da Etiópia. Isso. Aqui nesse momento, obrigada, Marcela. Nesse momento, o mundo, né, conhecido era aquela região, né? Não se tinha ainda as grandes navegações, as descobertas dos outros continentes. Então, quando se fala Etiópia, o fim do mundo, é porque a compreensão do tamanho do mundo era aquela, né? E olha que maravilhoso, né? Norte, sul, leste, oeste, todos também serão alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, esse alcance da graça de Deus é para todos também. E eu fiquei pensando, irmãos, especialmente agora nessas questões das guerras, né? Em nome de Deus, será que essas nações têm perguntado qual é a vontade de Deus? Será que antes de um ataque, eles se reúnem lá numa sala e pensam, vamos entender o que Deus quer, né? Vamos olhar para a história e entender o que Deus quer, de um lado ou de outro, de um Deus com nome A ou com nome B? Eu acho que não, porque é tudo tão rápido, né? Eu fico pensando, cadê o momento de oração antes, né? De disparar isso ou aquilo, ou de permitir aquela concessão ou outra. Mas não era isso que Deus tinha, né, previsto, não era esse o plano de Deus. O plano de Deus é o alcance universal da graça dele para todos, né? E por fim, então, a restauração de Israel, o povo de Deus. E aí a gente vai ver lá no final, dos versículos de 11 a 20. Agora uma mensagem de esperança. Olha que maravilhoso. Canta, ó filha de Sião. Agora pode cantar. E há vários salmos, né, que falam, né, do retorno, do cântico de júbilo. Agora sim, veio o sofrimento, mas esse sofrimento tem fim. O dia do Senhor agora não é mais o dia do juízo, o dia do castigo, mas é o dia da salvação, o dia da restauração. Agora, eu queria que os irmãos vissem também, no versículo 11 do capítulo 3, quem é o remanescente de Israel? Quem é que é alcançado com essa misericórdia? E às vezes a gente lê tudo tão rapidinho e a gente não presta muita atenção, né? Quem que é? Quem pode ler? Quem é esse remanescente que Deus resgata? No versículo 11 do capítulo 3, por favor. Isso, então é quem vai ser retirado. E no versículo 12, quem que vai ficar? Mas deixarei
Isso. E os restantes de Israel, restinho, não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. E na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então essa é a esperança, né? De quem? De quem vai confiar no Senhor, quem não vai cometer iniquidade, não vai falar mentira, não vai proferir palavras enganosas. Então esse é o restinho que deve ser o restinho fiel. Bom, irmãos, Deus sempre age na história. E o que é interessante também, que o profeta Sofonias chama a atenção, lá no versículo 12 do capítulo 1, e que eu achei muito interessante também, e eu risquei aqui na minha Bíblia, o perigo de achar que o Senhor não faz bem nem faz mal. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Que equívoco, que erro grande achar que o Senhor é indiferente, né? Muito errado achar que o Senhor não faz bem, não faz mal. Ele faz, Ele executa juízo e Ele vem com graça e com misericórdia. O Deus de Israel, Ele não é ausente, Ele não é indiferente e Ele nem é inerte, mas antes é presente e ativo. E o seu amor não muda a alegria do seu povo e também a sua alegria. E depois o texto diz que Deus também se alegrará com Israel. Finalizando, Deus é justo e também Ele é gracioso, e como resultado desse profundo e imutável amor, Ele não permitiria que seu povo morresse sem esperança. Mesmo quando o povo de Deus o abandona, Ele não se ausenta da vida dos seus filhos e continua agindo em seu favor. Então, irmãos, é a grande lição que nós devemos trazer, né, que nós vamos refletir depois. Ou algumas das lições que eu trouxe aqui para nós refletirmos, né? Olhando a história, Deus age na humanidade e Deus age especialmente nas nossas vidas, particularmente. O que será que Deus espera de nós individualmente? No decorrer de toda a história, porque a gente fala assim, o povo brasileiro, a igreja batista, né? Mas a gente esquece que a gente é a igreja batista, que a gente é o povo brasileiro. O que eu, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto alvo também da misericórdia de Deus, qual é o meu papel diante, atuante num povo e na nação? Então, o que o Senhor espera de nós? Essa é a ideia de nós refletirmos também. Deus tem um agir no decorrer da história e age nas nossas vidas, e Ele também espera de nós arrependimento, Ele também nos dá a chance, né, de buscarmos o Senhor, e Ele também tem um plano de misericórdia e de salvação para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que Deus possa nos abençoar e ter misericórdia das nossas vidas como Ele tem tido. Obrigada.